Bom dia, irmãos. Bom dia a todos que nos acompanham em mais uma EBD aqui da Igreja Batista Maranata. Nós já tivemos o nosso primeiro momento com o pastor Edson, falando sobre a exposição de Romanos, e agora nós vamos ter esse segundo momento acompanhando o livro do profeta menor, Sofonias. Então, antes de nós começarmos, vamos buscar a Deus, em oração. Senhor, nós agradecemos por esse dia, agradecemos por este momento que já tivemos na parte anterior. Agora também buscamos ao Senhor e pedimos que o Senhor nos dê iluminação da Tua palavra, entendimento daquilo que nós vamos ler e vamos entender da Tua palavra, Pai. Pedimos que o Senhor fique conosco neste momento. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Então hoje nós veremos mais um profeta menor, né? Hoje será a vez de Sofonias, continuando a série que já temos estudado nesses domingos já. Então o que teremos para hoje? Nós faremos o plano de aula com relação ao autor, falaremos um pouco sobre a vida de Sofonias, aquilo que a palavra descreve sobre ele. Também comentaremos um pouco sobre a data, o cenário, daquilo que foi no momento pelo qual Sofonias estava vivendo, contexto histórico também, o que estava acontecendo com os povos, com Judá, com aquilo que o Senhor queria tratar com eles. Nós faremos um esboço do livro, um esboço comentado, apesar de Sofonias não ser um livro grande, né, ele contém 3 capítulos e 53 versículos. Alguns versículos nós projetaremos, gastaremos um tempo maior neles, mas nós não faremos isso para todos os versículos. Mas eu acho que aqueles que forem mais importantes nós estaremos tratando. E também, mais assim, depois que for exposta a situação de Sofonias, nós tentaremos mostrar algumas características do contexto original desse livro. O que estava ali ligado diretamente a Judá, a Sofonias, no seu contexto geral. E, finalmente, nós tiraremos algumas aplicações para nós, que nós podemos identificar naquele livro e contextualizar no nosso momento, na nossa vida hoje como cristãos, na nossa vida hoje como igreja. Então, a primeira informação que temos aqui sobre Sofonias, né, é a respeito do nome dele. Já começa aí essa terminação ias, aí revela algumas coisas sobre Deus, né? Então ele, Sofonias, aquele a quem o Senhor protege ou esconde. E aí nós podemos até lembrar algumas coisas a respeito de alguns nomes de alguns profetas, né? Que muitos identificam o nome do profeta associado àquela mensagem que ele trazia. Então, como Sofonias, aqui ele vai falar muito sobre o dia do Senhor, o julgamento do Senhor sobre os povos. Ao mesmo tempo, o Senhor atribui ao nome dele como sendo que aquele a quem o Senhor protege ou esconde. Então, uma mensagem do profeta ligada ao nome dele. Precisamos também situar aqui no contexto de política, né, de divisão de reino, que a profecia de Sofonias é direcionada ao reino de Judá. Então, ela está restrita ali à região de Judá, com o destaque para Jerusalém, né, que era a capital do reinado. Nós temos no livro em si, olhando para o livro, nós temos pouca informação sobre Sofonias. Daqui a pouco veremos no primeiro versículo que fala a respeito de uma introdução, da genealogia dele, mas afinal, assim, além disso, nós não temos muita informação no contexto interno do livro, né? Mas nós podemos identificar a genealogia de Sofonias como a mais longa entre todos os profetas. E aí nós podemos identificar algumas coisas importantes. Aqui ele menciona logo de cara, na genealogia, 2 reis. E aí nós veremos daqui a pouco, quando analisarmos o versículo 1, que é a introdução, com maiores detalhes.
Mas tem alguns indícios, né, sobre o conhecimento de Sofonias que ele mostra sobre Jerusalém. Ele descreve lugares, ele descreve características geográficas, ele descreve localizações. Então, tudo indica que Sofonias tinha um bom conhecimento de Jerusalém. Pode até ser que ele tenha vivido lá. E ele também demonstra, da mesma forma, alguns conhecimentos dos rituais de sacerdócio, de sacrifícios. Então, revela que ele tinha muita familiaridade com as questões religiosas, as questões políticas, geográficas ali de Judá e Jerusalém, principalmente. A data de escrita, nós podemos identificar algumas pistas, né? Não temos a data exata, mas nós podemos identificar que na própria introdução do livro fala que foi no reinado de Josias. E Josias teve seu reinado entre 640 e 609 antes de Cristo. Então, e outras informações aqui no próprio contexto interno do livro que fala, depois nós vamos ver um pouquinho melhor, o resto de Baal, que significava que já tinha havido uma reforma religiosa há algum tempo atrás, mas ainda tinha restado algum resquício de uma adoração a Baal. Então essa é uma outra informação importante do livro. E também, uma das profecias é direcionada à Síria. A Assíria ainda não havia caído, e a queda de Nínive ocorreu em 612 a.C. Então 612 nós temos como o limite para essa profecia. Então acredita-se que seja entre a reforma feita por Josias e a queda de Nínive, algum intervalo entre 622 e 612 a.C. Nós podemos mencionar também o contexto histórico aqui, né? Vale lembrar que Israel, como a nação toda, com exceção de Judá e Benjamim, que ficaram como o reino de Judá, eles já haviam sido conquistados em 722, ou seja, cerca de 100 anos antes do contexto dessa profecia aqui. Então nós já... Por que isso é importante? Porque, na verdade, Judá já havia tido uma demonstração de um juízo divino, de um castigo divino, focado em Israel, nas demais tribos. Então esse contexto local aqui, da região de Israel, é muito importante. Então, guardamos isso. Israel foi conquistado porque desobedeceu, não guardou aliança com o Senhor. E aí agora nós estamos no contexto de Judá, um contexto local. Vale também destacar algumas contextos no quesito de sucessão dos reis de Judá. Nós temos na história bíblica, quando fala a respeito dos reis do Reino do Norte, não tem nenhum, sem exceções, não tem nenhum que fez aquilo que era reto diante do Senhor, aquilo que era agradável ao Senhor. Já nos reis de Judá, nós tivemos alguns que fizeram. Então tivemos reis que desagradaram a Deus, maus perante o Senhor, mas também tivemos alguns que fizeram o que era bom e agradava aos olhos de Deus. Muitos usam a expressão, né, andaram nos caminhos de Davi, seu pai. E nós podemos destacar dois reis aqui como cruciais para esse contexto de Sofonias e esse contexto histórico e de data. O rei Ezequias, há um tempo atrás, ele havia feito uma reforma, iniciado uma reforma. Ezequias é conhecido como aquele rei que foi cercado por Senaqueribe, ele teve uma doença crônica e o Senhor concedeu alguns anos de vida adicionais a ele. E ele foi um instrumento grande de Deus no quesito da reforma, numa primeira reforma de Judá, uma reforma religiosa. Só que os dois próximos sucessores deles, o filho e o neto, no caso Manassés e Amon, eles praticamente desconstruíram tudo que Ezequias havia feito durante o reinado dele. Durante o reinado dele, ele havia tirado os postes ídolos, purificado o templo, enfim. Quando veio Manassés reinou mais de 50 anos e
a palavra fala lá no livro de 2 Crônicas que ele fez pecados assim como ninguém havia antes dele. Então ele retomou a adoração a deuses estranhos, colocou os postes ídolos, e, enfim, ele deturpou, praticamente desfez toda a reforma que o seu pai havia feito. E também o contexto, o Amon, que é o filho de Manassés, também tem um reinado muito curto, nada que agradasse ao Senhor, e ele também passou naquelas mesmas práticas do seu pai Manassés. E aí nós chegamos, o filho de Amon é Josias, que é exatamente o rei sob o contexto da profecia de Sofonias. Algumas datas importantes do reinado de Josias. Aí eu acho que a gente até consegue ter uma ideia da condução de Deus, né, na história de Judá, na escolha, no direcionamento dos reis pelo Senhor, né? Josias, ele começou a reinar com apenas 8 anos. Então ele começou a reinar muito cedo. E diz a palavra aqui, também lá em 2 Crônicas, se você puder e der uma lida, até para entender melhor o contexto de como era a situação do reino de Josias, aos 16 anos ele já disse a palavra que ele começou a buscar ao Senhor. E diz que começou a retirar os postes ídolos, a purificar o templo do Senhor que havia sido cheio de ídolos, cheio de coisas que desagradavam a Deus, os reis anteriores, né? Até Manassés mesmo foi um grande responsável por isso. Havia inserido muitos deuses estranhos, inclusive no templo. E Josias, no reinado dele, ele começou a buscar, e aos 20 anos ele já estava purificando esse templo em Jerusalém. Olha que interessante, aos 8 anos ele começa a reinar, aos 16 ele começa a buscar o Senhor, aos 20 ele purifica o templo, e aos 24, durante as atividades ali de organização, purificação do templo, eles encontram o livro da lei. Então isso foi um marco no reinado de Josias. Apesar de todo o reino dele ser conhecido como um ambiente propício para a restauração da adoração ao Senhor, a adoração exclusiva, essas datas são importantes. A purificação do templo e o livro da lei sendo encontrado pelo sacerdote Ilquias. Inclusive tem esse versículo, né, que eu até coloquei aqui, porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou, como ele estava, 16 anos de idade, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Então isso foi o marco. Nós vimos algumas características e informações sobre o contexto interno, né, o local ali de Jerusalém, de Judá. Mas havia alguns outros acontecimentos, né, ao redor, nas nações ao redor, nos impérios que estavam se movimentando naquela época. Nós podemos ver claramente um enfraquecimento do reino da Síria. A Síria havia conquistado Israel em 722, mas nessa época, em 620, 600 e alguma coisa, já havia perdido muito do seu poderio, do seu domínio sobre os outros povos, já inclusive com alguns povos já se rebelando contra o seu domínio, principalmente pelo aparecimento, surgimento e avanço do Império da Babilônia, que seria o sucessor do Império da Síria historicamente. Então, agentes externos, enfraquecimento da Assíria e surgimento e fortalecimento do Império Babilônico. Mas neste momento a Judá ainda estava sob domínio assírio. Com relação ao esboço do livro, nós partiremos de uma divisão em 3 etapas. A primeira, sendo uma introdução somente de um versículo, que será a apresentação, né, do profeta. Uma segunda divisão do dia do Senhor, que fala a respeito do julgamento. Aí nós podemos identificar o dia do Senhor, né, que é o grande tema de Sofonias, é o dia do Senhor. E primeira divisão, ou o primeiro aspecto, ou a primeira face
do dia do Senhor é um dia de julgamento. Então nós vamos falar um pouco sobre essa divisão. E é o outro lado do dia do Senhor, ao mesmo tempo que ele é um dia de julgamento, ele também é um dia de esperança, no qual o Senhor vai tratar com o povo dele de forma a dar a conclusão àquilo tudo que ele havia planejado. Então, no esboço, nós dividiremos em 3 partes. Introdução, o dia do Senhor no quesito julgamento e o dia do Senhor no quesito esperança. Como eu havia falado já, mas agora vamos falar um pouco com mais detalhes, a introdução, somente de um versículo, né, fala que a palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então aí logo na introdução, na apresentação do profeta, ele já destaca 2 reis. Ezequias, que nós comentamos há pouco, que foi um dos que realizou uma reforma religiosa, e o segundo, Josias, que era o atual. E nessa introdução é a mais longa de todos os profetas. Temos alguns profetas que falam o nome do pai, ou às vezes o nome do profeta e a região na qual ele profetizava, alguns aspectos. Mas aqui nós temos uma apresentação detalhada, e que os estudiosos levam a crer que Sofonias tinha algum grau de parentesco com Josias, provavelmente eles eram primos. Então por isso que se deu essa apresentação mais detalhada. E ao mesmo tempo para justificar, né, que ele acrescentar na sua genealogia 2 reis que eram piedosos diante de Deus. Né? Como eu falei, né, essa apresentação é bem rápida da primeira divisão, e nós já vamos para a segunda divisão. Dia do Senhor como julgamento. Então o primeiro aspecto é que Sofonias veio dizer ao povo que haveria um dia que o Senhor haveria de tratar com o povo dele. Aqui nós estamos no contexto da aliança, né, mosaica, Judá como sendo o que restou aí do reino de Israel. E vamos ler então o versículo 2 e o versículo 3. Né? De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos. E exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. O primeiro ponto que Sofonias logo de cara já fala que esse dia do Senhor ele vai ter abrangência entre toda a terra. Então todas as nações. Aqui no verso 2 deixa bem claro sobre todas as coisas sobre a face da terra. E o terceiro versículo, né, o versículo 3, fala que ele vai consumir homens, animais, aves do céu, peixes. Isso gera uma identificação que alguns estudiosos também identificam, que é referente a uma analogia com os dias da criação, só que com um detalhe, numa ordem inversa. Então, como em Gênesis Deus usou o seu poder criador para fazer todas essas criaturas, no dia do Senhor ele vai atingir, vai consumir e vai destruir todos eles de uma forma inversa. Então o homem, como sendo o último, né, a ser criado, vai ser o primeiro a ser destruído junto com todos eles aí. Então, alguns estudiosos veem essa semelhança entre os dias de criação e os dias do dia os elementos que serão consumidos no dia do Senhor. Nós podemos informar também, né, identificar que o dia do Senhor é uma profecia que possui duplo cumprimento. Então nós podemos ver ali na história direta de Judá, como daqui a pouco nós vamos ver nos outros versículos, as nações que estavam em volta de Judá e toda a terra, num sentido histórico iminente, ou seja, iria acontecer algum tempo após Sofonias ter profetizado. Então, alguns anos, e como nós sabemos que realmente aconteceu, né? Mas não é somente esse aspecto da profecia, mas também nós teríamos um cumprimento escatológico, um cumprimento futuro do dia do Senhor. Então esses dois aspectos, né, referente ao dia do Senhor. Então aqui nós podemos
somente identificar, né, a profecia de Sofonias, o julgamento iminente, que, por exemplo, né, nós temos a queda de Nínive, a destruição de Jerusalém, como fatos que ocorreram, e que nos faz olhar para frente e ter o indício que será cumprido também no julgamento escatológico, julgamento das nações e a restauração do remanescente fiel no dia do Senhor escatológico. Após Sofonias dar uma abertura da sua profecia com relação a toda a terra, ele direciona agora para Judá, e Judá passa a ser o alvo das próximas palavras dele. E nós podemos identificar logo de cara duas características de Judá que desagradavam ao Senhor e que eram o motivo da punição e da profecia direcionada a eles. A primeira era a idolatria, que eles estavam trocando o Senhor por outros deuses. E o segundo, a letargia, né, a apatia espiritual. Eles não faziam muito conta de Deus, como nós vamos ver em alguns versículos a seguir. Então o primeiro ponto aqui é a idolatria. Então Judá no quesito da idolatria. Logo no versículo 4, ele já fala ele já identifica quem que são os personagens envolvidos nessa idolatria. Então ele fala que estenderei a mão sobre Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e de seus sacerdotes. Então, a profecia dele tem alvo o povo idólatra, dali de Judá, bem como os sacerdotes idólatras, que estavam contaminando o culto ao Senhor com outros deuses. Então aqui nós podemos ver assim uma consequência, né, da reforma de Josias, que ele foi até certo ponto, mas pode-se perceber, talvez lendo segundo Crônicas, nós podemos ter a ideia que foi uma reforma quase que 100% abrangente, que todo o povo se voltou para Deus. Mas quando Sofonias menciona isso, dá realmente a impressão da abrangência da reforma de Josias. Ela não foi tão ampla, ou não foi de forma total, como no versículo fala o resto de Baal, dizendo que havia ainda deuses estranhos no meio do povo, havia o povo que adorava, havia os sacerdotes idólatras. Então nós podemos ver um aspecto mais detalhado da reforma. Também outro grupo, os que sobre os eirados adoram o exército do céu e que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom. Então, aqui nós podemos identificar, né, que alguns povos ali da Mesopotâmia que utilizavam a astrologia, culto aos deuses do céu, né, estrelas, enfim, e que isso havia sido adquirido, né, tomado para Judá também. E também fala aqui, e os que juram por ele e também por Milcom. Milcom era um deus aí de origem amonita. Então, os pecados, então ele identifica os personagens, né? Povo idólatra, sacerdotes idólatras, os adoradores dos astros. E uma característica deles, que eles também misturavam, eles faziam um sincretismo entre Jeová, e aqui fala Milcom, né? Mas haviam outros, mas no versículo em si ele fala Milcom. Então, agradavam a Jeová, agradavam a Milcom. E ao mesmo tempo nós sabemos que não podemos agradar a dois ao mesmo tempo. Então isso, algum dos motivos. O outro aspecto, a letargia espiritual, a apatia. Os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor nem perguntam por Ele. Então, haviam pessoas ali que haviam abandonado o Senhor. E ao mesmo tempo, existiam pessoas que eram indiferentes. Aqui no versículo, né, só voltando aqui um pouquinho. Não buscam o Senhor e nem perguntam por Ele. Ou seja, Deus, Senhor, aqui no contexto de Jeová, né, pouco importa. Viviam como se não houvesse Deus. Outro versículo, naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal. Então Sofonias aqui ele direciona contra aquela apatia espiritual e ele usa uma ilustração
da borra do vinho aqui, né? E lendo, né, estudando, dizem que isso estava ligado ao processo de fermentação do vinho, né? Existia um tempo que ele descansava para adquirir as propriedades do vinho e ficar um vinho bom, um vinho de idade, porém bom. Só que aqui o que o profeta fala é que, se passar do tempo, essa fermentação, além do tempo normal, ela cria crostas, ela cria borra, e fica um vinho que ele não é aproveitável, ele não é valorizado como um vinho bom, um vinho antigo, um vinho de qualidade. E aqui o profeta fala que eles estavam apegados ao borro do vinho porque eles deixavam passar. O tempo estava passando e não faz bem nem faz mal. Pela sua apatia, perderam o seu temor a Deus. E aí o profeta conclui, né? Por isso tudo que nós falamos, serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão vinho. E aqui, esse versículo é uma citação bem clara aí da aliança mosaica, né? Se nós pudéssemos ver lá em Deuteronômio 28, existe exatamente isso, que são as promessas, ou seja, as maldições que o povo teria caso abandonasse o Senhor. Então uma delas é essa: eles fariam casas, mas não habitariam nelas, plantariam vinhas, mas não utilizariam do seu fruto, enfim. Por tudo isso é que a condenação do Senhor viria sobre aquela apatia espiritual. Aqui, acho que está dando para... Aqui, na verdade, Sofonias utiliza alguns recursos literários, né? Eu acho que é importante nos profetas que eles usam recursos para prender a atenção e, ao mesmo tempo, da leitura do texto, né, dos destinatários daquela profecia. E uma delas é que Sofonias destaca aqui, ele usando 6 vezes a palavra dia. Dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de escuridade, negrume, dia de nuvens e densas trevas, e dia de trombeta e de rebate. Ele repete dia 6 vezes. E cada dia que ele usa a repetição de duas palavras para reforçar a natureza, o quão terrível seria aquele dia do Senhor. Então as palavras que ele usa: indignação, angústia, alvoroço, desolação, escuridade, negrume. Ou seja, não havia como escapar. Era um cenário terrível do dia do Senhor. Continuando, né? Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Então aqui também uma lembrança dos quesitos da aliança mosaica, né? Que fala sobre andarão como cegos, são termos que o Senhor utiliza lá também. Então o dia do Senhor será iminente, e será um tempo de destruição e temor. E aí, continuando, né, falando ainda a Judá, ele fala que nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Então, para finalizar aqui a Judá, ele fala que nenhum bem pode livrar desse dia. Nenhum bem, nenhum recurso pode livrar do dia do Senhor. Bem como o juízo iminente também é uma amostra do julgamento escatológico naquele quesito do duplo cumprimento da profecia. E aqui cabe um comentário rápido sobre como o povo ali de Judá esperava o dia do Senhor. Muitos estavam com uma compreensão errada, que esperava o dia do Senhor pensando assim: não, o dia do Senhor acontecer, nós seremos livres,
nós seremos vitoriosos, Deus nos trará livramento. Mas não era o entendimento correto do dia do Senhor com relação àquela situação que eles estavam vivendo de idolatria e de apatia espiritual. E o profeta destaca isso muito veementemente no versículo 1 do capítulo 2. Concentra-te e examina, ó nação que não tem pudor. Antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha. Antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Então, buscai o Senhor, vós os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder no dia da ira do Senhor. Então aqui o profeta fala o que realmente era a compreensão correta do dia do Senhor. Não era um dia que Deus iria livrar e somente todo o povo. Mas ele fala, busque o Senhor, busque a mansidão, busque a justiça, porque é isso que Deus está buscando. Não simplesmente a vitória, ou a vitória militar, ou a conquista, ou a retomada de um padrão de vida que Judá havia perdido. Um rápido chamamento, né, ao remanescente, nessa busque enquanto você pode achar. E na sequência, Sofonias já direciona a sua profecia. Primeiramente ele tinha falado especificamente para Judá, e agora ele começa a falar às suas nações vizinhas. A primeira que ele fala, a Filístia, destacando algumas cidades, né? Aqui ele fala de Gaza, Ascalon, Asdod e Ecrom. Então ele define a sua profecia aí sobre 4 cidades filisteias. A Filístia era conhecida, né, nos tempos bíblicos, inclusive pelo episódio clássico lá de Golias, né? Golias, inclusive, era uma cidade que não consta na profecia de Sofonias, que era de Gat. Inclusive está ali no mapa, né, Gat, porém ela não é alvo da profecia de Sofonias, porque, segundo os estudiosos, Gat aí na época de Sofonias já havia perdido a sua influência, já não era uma cidade tão destacada como eram as outras 4, que no contexto do Antigo Testamento aí são conhecidas como as Pentápolis Filisteias, né? As 5 cidades principais aqui, mencionando somente 4. Então a profecia é direcionada porque Gaza será desamparada, e é interessante a gente ver no versículo que para cada cidade há um termo que é utilizado, né? Para Gaza será desamparada, Asquelon ficará deserta, Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, do povo dos quereitas, a palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir, até que não haja um morador sequer. O litoral será de pastagens, com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá. Nele apacentarão os seus rebanhos, e à tarde se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor seu Deus atentará para eles e lhes mudará a sorte. Então, dessa profecia contra os filisteus, as cidades importantes, as principais serão destruídas. Então nós podemos ver as palavras fortes, né? Destruídas, devastadas, desarraigadas, e serão conquistados pelo remanescente fiel, numa profecia de cumprimento futuro, né? Que nós vemos como o outro aspecto do dia do Senhor. Outras nações, Moabe e Amon. Aqui podemos ver como na profecia contra os filisteus, né? Sofonias fala a respeito da região ocidental. Agora na segunda profecia fala de Amon e Moabe, mais para o oriente. E a profecia fala, ouviu o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que se escarneceram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra, campos de urtigas, poços de sal e assolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação os possuirão. E aqui é interessante que na profecia contra Moabe e Amon,
Sofonias, né, inspirado por Deus, ele menciona Sodoma e Gomorra. E que se nós formos ver lá em Gênesis, elas estão exatamente associadas, após a destruição de Sodoma e Gomorra, ao incesto, né, de Ló com as suas duas filhas. E desses dois incestos, são gerados esses dois povos, Moabe e Amon. Então, Sofonias faz essa relação entre aquele, provavelmente dando a entender, quando aquele padrão de vida vivido em Sodoma e Gomorra era provavelmente o mesmo padrão de vida de Moabe e Amon, com seus pecados desagradando a Deus. E fala que eles serão destruídos, inclusive mencionando, né, campo de urtiga, poços de sal e assolação perpétua, que realmente faz muita menção a Sodoma e Gomorra. Isso lhe sobreveio por causa da sua soberba, porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra. Todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar, o adorarão. E aí, o Sofonias identifica, né, como orgulho e arrogância os principais motivos da condenação daqueles dois povos, né, das nações gêmeas aí. E o desprezo e os insultos contra Judá e Israel, também como motivos da punição. Como consequência, o que acontecerá? Eles serão completamente desolados e também serão conquistados pelo remanescente fiel. Os etíopes. Os etíopes, agora Sofonias direciona um pouquinho para o sul, né? E fala dos etíopes. Os etíopes é um versículo somente, então é bem rápida, né, a profecias. Também vós, os etíopes, sereis mortos pela espada do Senhor. Então, bem sucinto, que é a extinção pela guerra. E por último, já falando sobre a Síria, né, então Sofonias descreve os 4 pontos cardeais aí, né, Ocidente, Oriente, o Sul com os etíopes, e agora ele fala do Norte com relação à Síria. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. No meio dessa cidade repousarão os rebanhos e todos os animais em bandos. Alojar-se-ão nos seus capitéis, tanto o pelicano como o ouriço. A voz das aves retinirá nas janelas, o monturo estará nos limiares, porque já se arrancaram o madeiramento de cedro. Esta é a cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesmo: eu sou a única, e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais. Qualquer que passar por ela, assobiará com desprezo e agitará a mão. Então aqui, Sofonias direciona a sua profecia à Síria, que era o grande império da época. Apesar de estar se enfraquecendo, mas havia uma dominação muito grande por parte deles. E destaca os pecados daquela nação, né? Que seria a autoconfiança, mencionado aqui no versículo anterior, né? Eu sou a única, não há outra além de mim. Então, pelo fato deles terem alcançado uma projeção mundial do seu domínio, eles eram arrogantes, eles eram autoconfiantes. Havia a presunção de nada poderá nos abalar, nada poderá nos tirar o domínio que temos sobre os povos. E aqui é interessante, porque fala uma característica também, outro recurso literário que Sofonias utiliza. Porque no começo da profecia, no versículo 13, diz que o Senhor, né, ele estenderá a mão contra Nínive e destruirá a Síria. Então isso como um início, né? A figura que ele usa é uma figura que chama inclusio, que é uma repetição de 2 termos no início e no fim de algum trecho, para destacar que aquilo é um início e um fim, que tudo aquilo que estiver no meio é um argumento com relação a isso. E Sofonias descrevendo isso aqui, ele fala que no versículo 13, quando ele começa a profecia contra a Síria, que fala que a estenderá a mão contra o norte.
E aí no versículo 15, que é o final da profecia contra a Síria, ele fala: qualquer que passar por ela assobiará com desprezo e agitará a mão. No sentido de, nossa, não acredito, como que pôde acontecer isso? Então ele destaca esse termo mão, de Deus usando um recurso humano aí, né? A mão de Deus sobre aquele povo, e o resultado do destinatário daquela profecia agitando a mão e não acreditando naquela situação. Então, o Sofonias usa uns recursos literários interessantes até para descrever e para prender a atenção daquele que estava ouvindo, né? Ou lendo, no caso aqui também. Como consequência, né? A Síria será desolada permanentemente, e o versículo fala que será habitada por aves de rapina e animais selvagens. E é um contraste, né? Entre agora há pouco, era uma cidade que era arrogante, autossuficiente, que não havia comparação com outras cidades ou outros povos. E agora há o contraste que os habitantes dessa cidade serão aves de rapina e animais selvagens, ou seja, o Sofonias usa até o covil de feras, né, como para descrever isso. Então, antes arrogante, autoconfiante, agora a mesma cidade habitada por animais de rapina, aves de rapina, animais selvagens, ou seja, que ele só se alimentava, só comia de restos de podridão. Então isso é um contraste também que o Sofonias usa para descrever essa profecia. E será lembrada com desprezo. Então, finalizamos essa a parte com relação aos povos ao redor de Jerusalém, de Judá, na verdade. Então a primeira etapa direciona sobre Judá, a segunda etapa sobre os povos que estão ao redor de Judá. E Sofonias retoma agora a mensagem novamente sobre Judá, especificamente sobre Jerusalém. E aí é um termo interessante, porque no versículo 1 do capítulo 3, ele fala assim: ai da cidade opressora, da rebelde e da manchada. Não atende a ninguém, não aceita a disciplina. E é propositadamente que Sofonias usa essa transição do capítulo 2 para o capítulo 3, que na verdade na profecia não havia essa divisão de capítulos, porque lendo uma leitura contínua dá a impressão que ele ainda continua falando sobre a Síria. Ai da cidade opressora, rebelde, manchada, e aos ouvintes ali que estavam ouvindo a profecia dele, talvez pudesse acreditar, não, continua falando sobre a Síria. Mas de repente no capítulo 2 ele fala: não aceita a disciplina e não confia no Senhor, e nem se aproxima do seu Deus. Aí ele traz a profecia para Jerusalém. Não era mais da Síria que ele estava falando, mas ele leva a essa compreensão. Isso aí é um recurso até utilizado, né, naquele episódio também de Davi com Natã. Natã conta a história, Davi fala: é isso, você é o homem. E aqui ao mesmo tempo ele faz a mesma argumentação, que leva a quem esteja ouvindo ou lendo, que ainda continua naquela profecia contra a Síria, mas na verdade Sofonias já estava direcionando a Jerusalém. Então fala aqui que Jerusalém era acusada de rebelião e deslealdade pactual, porque lá na aliança mosaica eles concordaram, eles juraram perante o Senhor que eles teriam um Deus só Jeová, e não haviam cumprido isso. E aqui ele descreve todos os que haviam agora por cargos, né? Sejam lideranças civis, que aqui ele destaca os príncipes e os juízes, bem como as autoridades religiosas, profetas e sacerdotes. No versículo 3 ele fala: os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos, e os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Então ele faz menção aqui de juízes e príncipes, e falam que eles eram tão ávidos que eles não deixavam para amanhã o que eles poderiam sugar, o que eles poderiam consumir. E aqui olhando para a função do juiz, né, do príncipe aqui de julgar,
eles não poderiam terminar um julgamento no mesmo dia. Por isso, inclusive, que nós vemos, né, que o julgamento de Jesus ali foi ilegal, porque eles não deram esse tempo. Porque havia na lei, né, se você não tem dúvida, não tem certeza da acusação, você tem que deixar para outro dia, para que os juízes possam pensar melhor, tal, e dar seu veredito no segundo dia. E aqui eles não, a profecia de Sofonias diz que aqueles juízes ali de Jerusalém não levavam isso em conta, eles sugavam o povo até não haver mais restos. E da mesma forma os profetas e os sacerdotes, que eles profetizavam coisas que Deus não tinha falado, e ao mesmo tempo, no momento dos sacerdotes de levar a oferta pelo povo, até do povo para Deus, eles estavam se prostituindo, usando o culto a outros deuses, usando o templo de forma impura. Então eles não estavam cumprindo os seus ofícios. E continua, o Senhor é justo no meio dela, ela não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Então aqui destacamos, né, a fidelidade e justiça de Deus realça o pecado do povo. Então o Senhor, ele se manteve justo, ele se manteve presente ali, como ele havia feito na aliança. E ao contrário disso também, usando um contraste, né, Sofonias fala, mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos, aqui descrevendo as práticas ali do povo de Judá, principalmente de Jerusalém, que se tornava aí uma desobediência constante e deliberada. Nós podemos ver que sempre Deus fazendo uso da sua misericórdia, né, através dos profetas, orientando, alertando, porém o povo estava irredutível. Aqui uma ilustração daquilo que nós já comentamos, né, em outros, mas é que Sofonias usa isso repetidamente, o recurso literário, né, que é o inclusio. Então aqui, como nós terminamos essa segunda parte, né, o dia do Senhor como julgamento, ele começa lá no capítulo 1, nos versículos 2 e 3, falando que ele vai consumir todas as coisas sobre a face da terra. E no 3:8, que é o último versículo dessa parte, ele fala também, porque no finalzinho, né? Sobre eles farei cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda a terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então, novamente, Sofonias, o início da sua profecia contra Judá e as nações, e no último versículo referente àquele ponto, ele faz o início e o fechamento com essa figura literária para destacar o caráter de julgamento do Senhor no dia do Senhor. Mas por outro lado, também Sofonias apresenta o dia do Senhor como um dia de esperança. E aí ele começa no versículo 9 do capítulo 3, uma outra sessão, né? Então ele fala direcionado aos gentios, que aí ele traz essa profecia aos outros povos. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirva de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Então ele fala aqui que os gentios serão purificados, que é um dos objetivos, né, do dia do Senhor, a purificação, passarão a servir ao Senhor e também passarão a cultuar ao Senhor. E agora, finalmente, né, como último aspecto do dia do Senhor, ele vai tratar com Israel. Ele fala, naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, porque com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam a sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. E aqui nós podemos identificar claramente que são ações, atitudes que procedem de Deus, né? Ele fala que Ele vai tirar do meio de ti a soberba, Ele vai fazer um povo modesto e humilde, Ele vai fazer com que aquele povo confie no nome dEle. Então assim nós podemos identificar claramente, é Deus agindo no seu povo.
E com essas características, né, Israel será reunido, né, e será purificado. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou a sentença aos que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, e tu já não verás o mal algum. Novamente, Sofonias registra a ação de Deus, partindo de Deus, que vai afastar as condenações e de contínuo estará no meio deles. Naquele dia se dirá em Jerusalém: não temas, ó Senhor, não se afrouxe os teus braços. O Senhor teu Deus estará no meio de ti, poderoso para salvar-te, e se deleitará em ti com alegria. Renovar-se-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Então, as últimas, alegria pelo perdão e livramento fará com que o povo cante, se alegre, deleite no Senhor, e o Senhor se deleite nele, que é a alegria pelo perdão e livramento, e o deleite do Senhor com o seu povo. E finalmente, os dois últimos versículos da profecia, né, do livro de Sofonias. Sofonias usa um outro recurso, que é um paralelismo sintético, que é para identificar claramente e realçar que os povos serão trazidos, né, Israel será trazido de todas as partes da terra para que eles possam ser aquilo que Deus havia planejado, para que eles pudessem ser bênção para as nações, para que eles pudessem ser bênção no meio dos povos. E aqui ele fala, né? Naquele tempo, sendo no 19, nós vamos ver o 19 e o 20 para encerrar. Naquele tempo, recolherei os que foram expulsos e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Esse no 19. No 20 é a mesma estrutura. Naquele tempo, vos recolherei um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Então é isso. Israel, honra e reputação entre as nações, para cumprir o propósito de Deus de forma integral. E o último, novamente, o recurso, Sofonias 1, palavra do Senhor. Sofonias 3:20, o último versículo, diz o Senhor. Então, Sofonias falando assim, tudo que está aqui nesse meio é totalmente palavra do Senhor, no início ao fim. Lições do seu contexto original, vamos mencionar aqui. Deus, ele é fiel à sua aliança. Ele tinha uma aliança com Judá, não abandonou, ficou na cidade apesar de todos os comportamentos inadequados. O dia do Senhor mostra a justiça de Deus, porque não deixa o pecado impune. E ao mesmo tempo, o dia do Senhor traz esperança para o remanescente fiel, bênçãos e restauração. E outra implicação, abandono da adoração exclusiva a Deus implica indisciplina, porque Deus é um Deus justo e Ele zela pelo seu povo. Por fim, aplicações para a nossa vida como igreja hoje, né? No Novo Testamento fala que Jesus, ele sofreu a ira do Pai e nos livrou da ira vindoura. Aquele mistério que Paulo revela lá, né, que gentios e judeus juntos, como igreja, que foram perdoados, que foram salvos, e hoje nós não aguardamos essa ira de Deus. Nós desfrutamos pela graça daquilo que Jesus fez por nós. Exatamente falando em 1 Tessalonicenses 1:10. Ao mesmo tempo, aplicação para as nossas vidas. Deus zela pelo relacionamento com seus filhos. Não há espaço para desvios, como havia ali nos povos. Sincretismo, Deus e mais alguma coisa, abandono do Senhor, indiferença, impiedade, ateísmo prático, né, que você vive como se Deus não existisse. Você professa crer em Deus, mas as nossas atitudes, né, nós professamos cultuar a Deus, mas nossas atitudes muitas vezes estão distantes dele. E ao mesmo tempo, pela característica daquelas várias cidades ali, muitas delas destacadas pela soberba, arrogância, e ao mesmo tempo fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, que são
característica que nós devemos buscar, né, em Deus, na palavra. Humildade, que faz muito remeter àquelas características ali do cidadão do reino, que Jesus fala, né, nos evangelhos. Pessoal, irmãos, isso que nós tínhamos a respeito do profeta Sofonias. Espero que Deus nos ajude na compreensão, na prática e no entendimento dessas verdades bíblicas, né? Que Deus possa nos abençoar, que possa se transformar em verdade na nossa vida isso. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos por este momento, agradecemos pela sua palavra, aquela que é aberta, lida e ela causa transformação em nós, Pai. Nos ajude através do seu Espírito Santo, que nós possamos atentar a essas características e buscar no Senhor, Pai, a prática delas. Fica conosco, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Feliz Dia dos Pais a todos e logo na sequência teremos a homenagem aos pais, a IBD Kids e mais o culto na parte da noite. Bom dia a todos.